Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Deuteronômio, capítulo de número 32. O último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a doutrina como a chuva, e destile a palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há injustiça. Justo e reto ele é. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa, distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns aos outros e estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-a numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez beber o mel da rocha e azeite de uma dura pederneira, manteiga de vacas, leite de ovelhas com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum deu coices. Engordaste, engrossastes, e de gordura te cobristes, e abandonou o Senhor, que o fez, desprezou a rocha da salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram os vossos pais. Tu esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será então seu fim. Porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei com zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes, males amontoarei sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem juntamente com a virgem, à criança de peito com o homem encanecido, eu disse, por todos os cantos os espalharei.
farei cessar a memória deles do meio dos homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam, a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso. Porque falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera se eles fossem sábios, que isso eles entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir a 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não o entregara? Porque a sua rocha é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos nelas. O seu vinho é ardente veneno, de serpentes, de peçonha cruel, de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e compadecerá dos teus servos. Quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado, então dirá: onde estão os teus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem para que haja esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagareis as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros desde a cabeça. Haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras da lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio 33, a bênção de Moisés. Essa, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Disse, pois: o Senhor veio a Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão.
postos serão no meio entre os seus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum quando se congregavam os cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Isso é o que disse de Judá: ouve, ó Israel, a voz de Judá. Introduze-o no seu povo, e as suas mãos lhe bastem, e tu sejas em ajuda contra os teus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendestes junto às águas de Meribá, aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi. Não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os teus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com a mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos teus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon ele disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu do melhor da terra, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan ele disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã, e de Naphtali ele disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como nos teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a sua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grãos de mosto, dos céus gotejarão o melhor orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua majestade? Por isto os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio 34, Moisés vê a
terra prometida. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés e a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. A morte de Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme as palavras do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as tuas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda mão forte, em todo grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. É isso aí, vamos ficando por aqui. Encerramos hoje Deuteronômio e amanhã já vamos começar o livro de Josué. Se você tem o seu plano de leitura bíblica, pega um marca-texto, marque aí o livro, o capítulo que você já leu, e vamos continuar nessa até o fim de toda a palavra de Deus, até o Apocalipse. Vamos juntos. Espero você amanhã. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.